O preço do Bitcoin não está tendo grandes movimentações nos últimos dias, mas mais importante do que ficar analisando só preço é conseguir enxergar os fundamentos do Bitcoin. Porque é o que eu sempre digo, o Bitcoin te dá sinais todos os dias. Você consegue enxergar esses sinais? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ver os sinais que os fundamentos então estão nos mostrando. E vamos pro vídeo. Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Igor e hoje a gente vai falar então sobre os fundamentos do Bitcoin. Mas antes disso, eu vou te pedir para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá, se você ainda não está, a gente consegue ter uma comunicação muito melhor, a gente consegue ter uma comunicação mais direta com vocês. Então, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, entra lá agora, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos aos fundamentos, começando pelo gráfico que mostra a posição dos mineradores. E por que é sempre importante ter a visão do que os mineradores estão fazendo? Porque é sempre importante enxergar o fundamento relacionado aos mineradores, porque são os mineradores que acham novos bitcoins todos os dias. Eles que geram a chamada inflação no Bitcoin, porque nós hoje temos em torno de 18 milhões de Bitcoin, vamos chegar até 21 milhões de Bitcoin e até esse processo nós vamos ter então os mineradores minerando novos bitcoins todos os dias, gerando inflação até 21 milhões de bitcoins então. E por isso é muito importante a gente entender o que eles estão fazendo de fato com esses novos bitcoins todos os dias. Eles estão pegando esses novos bitcoins e tacando no mercado para vender, ou seja, gerando pressão vendedora, ou eles estão acumulando, guardando esses bitcoins. Isso que esse gráfico mostra. Sempre que a gente vê essas barras vermelhas, significa que os mineradores estão vendendo seus bitcoins. Eles acham bitcoins todos os dias e tacam no mercado, gerando uma pressão vendedora. E o contrário, quando a gente vê essas barras verdes, significa que os mineradores estão acumulando Bitcoin, que eles não estão vendendo os novos Bitcoins que eles acham, ou seja, não estão botando uma pressão vendedora no mercado. Eles estão acumulando porque eles também acreditam que o preço ainda vai subir, senão eles estariam vendendo até mesmo para pagar custo e outras coisas. E o que a gente pode perceber é que desde o início do ano de 2021, a gente tem visto barras vermelhas muito grandes, ou seja, os mineradores eles estavam vendendo os novos Bitcoins que eles encontravam, eles estavam botando essa pressão vendedora no mercado. Mas a partir do mês de abril, a gente viu essa postura mudar. Os mineradores, eles não estão mais vendendo seus bitcoins, eles estão acumulando seus bitcoins. E isso é muito importante, porque isso mostra que então, desde abril, a gente não tem mais a pressão dos mineradores de venda dos novos bitcoins, da inflação que eles acham todos os dias de novos bitcoins. Eles não estão mais tacando esses bitcoins no mercado, essa postura que eles estavam tendo. Então, desde o início do ano, eles não estão mais tendo. A partir de abril, eles estão acumulando bitcoin. E isso é muito bom, porque isso tira essa pressão vendedora que os mineradores botam quando eles vendem seus bitcoins todos os dias. É muito importante que a gente fique, então, atento nesse gráfico. E isso mostra um fundamento muito importante para a gente. Isso dá uma solidez para o preço do Bitcoin muito grande. Até mesmo porque se os mineradores estão acumulando, eles mesmos acreditam que o preço ainda pode subir, que não chegamos no final desse ciclo de alta. Passando para o próximo gráfico, para o próximo fundamento, esse gráfico dá a oferta circulante de Tether no mercado. Tether, para quem não sabe, é uma stablecoin. Um Tether sempre vai valer $1. E por que é muito importante a gente ter esse fundamento em vista? Porque ultimamente a gente tem visto uma relação muito grande com o volume de Tether crescente em relação ao preço do Bitcoin. Ou seja, sempre que a gente está imprimindo novos Tether, sempre que a oferta de Tether tem aumentado, a oferta circulante tem aumentado, isso mostrou uma relação, uma correlação muito forte com o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin sempre subiu e a impressão de Tether sempre subiu com ele. Eles estão tendo uma correlação muito forte. E recentemente a gente pode ver que a gente continua imprimindo bastante Tether dentro das corretoras. A gente teve aqui um acréscimo de 3% praticamente só no mês de maio. E isso é muito positivo, porque o Tether é o dinheiro da corretora. Tether é o dinheiro que quando alguém vai comprar Bitcoin, ele compra Tether antes. Tem corretora que você já deposita direto em Tether. Quando você quer transacionar dólar de uma corretora para outra, você transaciona em Tether. Então, quanto mais Tether tem dentro das exchanges, mais isso indica a probabilidade de que esses Tether estão sendo impressos para compra de Bitcoin ou de outra criptomoeda. Pelo menos é isso que a gente viu em todo esse ciclo de alta. Essa foi uma correlação muito forte entre Tether e preço do Bitcoin. E sempre então que essa impressão continuar acelerada de Tether, pode se encarar sim como um fundamento muito positivo, pois significa que provavelmente todo esse Tether vai ser usado na compra de Bitcoin ou de outra criptomoeda. Por
isso, é mais um fundamento que te dá um sinal positivo, que essa correlação positiva entre Tether e Bitcoin continue, ou se ela continuar como ela vem continuando em todo o ciclo de alta, isso é mais um fundamento positivo no preço do Bitcoin. E é isso que esse outro gráfico aqui evidencia. Para quem não sabe, as stablecoins foram criadas em 2018, em sua grande maioria. O Tether, as stablecoins relevantes foram criadas em 2018. E esse gráfico aqui, ele dá a razão entre a oferta de Tether e o valor de mercado do Bitcoin. O que é o valor de mercado do Bitcoin? É como se você somasse todo o dinheiro que tem envolvido, todo o dinheiro que tem investido no Bitcoin. Se você somar o número de moedas hoje, o número de criptomoedas hoje que a gente tem no Bitcoin pelo seu valor, ou seja, fazer o número de moedas que a gente tem hoje de Bitcoin vezes o seu valor, você vai chegar no valor total de mercado do Bitcoin, que hoje gira em torno de 1 trilhão e pouco de dólares. Então, isso dá a razão de todo o volume de Tether sobre o valor de mercado do Bitcoin. E o que a gente pode ver é que no início de 2018, quando as stablecoins foram criadas, essa razão era muito mais alta do que é hoje. Hoje a gente está tendo essas barras amarelas aqui, que é o resultado dessa razão, está cada vez menor e está diminuindo. O que isso significa? Isso significa que a gente está tendo uma oferta de Tether maior no mercado. Porque quanto mais oferta de Tether no mercado, ou seja, quanto maior a oferta de Tether no mercado em relação ao valor de mercado do Bitcoin, essa razão cai. Então, cada vez que essa razão cai, significa que nós temos mais oferta do que valor de mercado do Bitcoin. Ou seja, mais Tether está sendo impresso e por isso, então, esse gráfico evidencia o que eu acabei de mostrar para vocês. É mais um gráfico, é mais um fundamento que comprova uma correlação positiva e um fundamento que dá um sinal positivo no Bitcoin. Passando agora para o próximo gráfico, esse é um gráfico chamado das Hold Waves, ou seja, as ondas dos holders. Holders são pessoas que não vendem o seu Bitcoin a curto prazo. São pessoas que compram Bitcoin para longo prazo, são pessoas que seguram o Bitcoin, que não se assustam com queda de preço, que estão com o Bitcoin pro longo prazo, não têm a intenção de vender o Bitcoin a curto prazo. E é por isso que sempre que o Bitcoin está na mão então de holders, é uma coisa muito positiva, porque ele está na mão de pessoas que sabem o que está fazendo, ele está na mão de pessoas que sabem o valor do Bitcoin, sabem o valor que o Bitcoin tem e não vão vender por qualquer queda de preço, porque eles sabem o valor do que eles têm na mão e o objetivo deles é acumular Bitcoin. E, em contrapartida, se um Bitcoin está na mão de um holder, ele não está na mão de um aventureiro, que vem para esse mercado só para ficar rico da noite pro dia e quando vê o preço caindo se assusta, porque não sabe o que está fazendo e acaba vendendo seu Bitcoin, tornando assim uma bola de neve. Mas o que a gente tem percebido com as ondas de holders em relação ao Bitcoin é que o Bitcoin está sofrendo um processo de maturação na mão desses holders, na mão desses compradores de longo prazo. Essas ondas aqui mais de baixo são as ondas de pessoas que estão com Bitcoin em até uma semana. E a segunda onda são pessoas que estão com Bitcoin em até um mês. E a terceira até 3 meses, a quarta até 6 meses. Ou seja, quanto maior a onda, maior o seu nível de holder, vamos dizer assim. Mais tempo o Bitcoin está em carteira que não tem a intenção de vender. Mais tempo o Bitcoin está armazenado, está parado em uma carteira que está armazenando ele por muito tempo. Então, uma carteira que mostra ser muito forte em relação a segurar o Bitcoin e não botar ele como oferta no mercado. E o que a gente pode perceber recentemente, no ano de 2021, é que o Bitcoin ele tem sofrido um processo de maturação dentro das carteiras. Ou seja, as pessoas, como vocês podem ver aqui, nessa faixa aqui, que era janeiro de 2021, a mais escura aqui embaixo, ela era maior e ela vem diminuindo ao longo do tempo. O que isso significa? Que uma pessoa que comprou em janeiro, essa pessoa ficou mais de uma semana com Bitcoin, então ela passou para essa onda aqui. Aí ela ficou mais de um mês com Bitcoin, passou para essa onda aqui. Ficou mais de 3 meses com Bitcoin, passou para essa onda aqui. Ou seja, a gente está vendo uma diminuição nas ondas de baixo e um aumento nas ondas no meio, nas ondas de cima. Isso significa que o Bitcoin está maturando na mão, na carteira desses holders. Ou seja, as pessoas estão ficando mais com o Bitcoin. O Bitcoin está sendo armazenado por mais tempo dentro das carteiras. E isso é muito positivo. Toda vez que a gente vê um acréscimo das ondas, quanto maior a onda, quanto mais em cima ela tá e maior ela é, melhor é então para o Bitcoin. E isso é mais um sinal positivo que os fundamentos dão pra gente, porque ele mostra que as ondas baixas, ou seja, as ondas de pessoas que compram Bitcoin, vendem rápido, que compram Bitcoin para ficar rica da noite pro dia,
dia, que não sabe o que está fazendo, essas ondas estão cada vez menores. Ou seja, cada vez mais o Bitcoin está na mão de quem realmente vê valor nele. Cada vez mais o Bitcoin está na mão de carteiras que são holders, carteiras que não têm intenção de vender ele a curto prazo. E isso é muito positivo. Passando agora para mais um gráfico, mais um fundamento que deixa mais evidente, então, que o Bitcoin tem ido para a carteira de holder, tem ficado armazenado por mais tempo na carteira desses holders, desses compradores de longo prazo. O que evidencia isso é mais esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele dá a relação da posição dos compradores de longo prazo. O que os compradores de longo prazo, ou seja, os holders, as carteiras que não vendem seus Bitcoins por muito tempo, o que elas estão fazendo? Elas estão vendendo seus Bitcoins ou elas estão comprando Bitcoin? Estão acumulando Bitcoin. E o que a gente pode perceber é que desde o início desse ciclo, lá no ano passado, mais ou menos em outubro, a gente viu essas ondas vermelhas. Ou seja, os compradores de longo prazo, eles estavam tacando seus Bitcoins no mercado, provavelmente para realizar lucro. Os compradores de longo prazo são pessoas que armazenam seu Bitcoin por muito tempo, e sempre que o Bitcoin dá um estirão, ele vem para esse ciclo de alta forte, é normal que a gente veja os compradores de longo prazo realizando certa parte dos lucros. Mas o que tem acontecido recentemente é uma coisa muito interessante, que a gente está vendo que não estamos vendo mais barras vermelhas, estamos vendo barras verdes desde 8 de abril especificamente. Ou seja, desde 8 de abril, os compradores de longo prazo estão acumulando Bitcoin. Ou seja, ele está comprovando o que eu acabei de mostrar para vocês na Hold Waves, que desde 8 de abril, então, os compradores de longo prazo estão comprando e acumulando suas posições. Sabe o que é interessante? É que abril foi o primeiro mês depois de 6 meses de alta que a gente fechou no negativo. Foi um mês que assustou muita gente, um mês que o Bitcoin bateu 47 mil dólares e deixou muita gente assustada. E o que você tem que entender é que correções são muito boas, porque justamente o que a gente pode ver nesse gráfico é o que acontece em correções. A correção, ela tira o Bitcoin na mão de aventureiro, ela tira o Bitcoin na mão de uma pessoa que não vê valor nele, que só tá com ele para ganhar dinheiro, e que quando esse preço cai, essa pessoa que não vê valor no Bitcoin, que não sabe o que significa, às vezes não sabe nem o que tá comprando, toda a correção de preço, ela se assusta, ela fica assustada. E quando ela se assusta, ela vende. E quando ela vende barato, porque tá sofrendo uma correção de preço, quem é que compra o Bitcoin barato sofrendo correção? Quem é que sabe que quedas são oportunidades e não motivos de ter medo? São os compradores de longo prazo. São pessoas que estão nesse mercado há muito tempo. Então toda correção é positiva porque ela limpa esses aventureiros e ela faz uma transferência do Bitcoin da mão de pessoas que não sabem o valor do Bitcoin, de pessoas que não enxergam o real valor do Bitcoin, que estão no Bitcoin só por causa de dinheiro, e ela bota o Bitcoin na mão então dos compradores de longo prazo. E é isso que a gente vê desde abril. Ou seja, abril foi um mês ruim para os preços, abril foi um mês que a gente teve uma correção forte de preço, mas isso foi muito positivo para o fundamento do Bitcoin. É isso que os fundamentos estão falando. Apesar de abril ter sido um mês em relação ao preço ruim, em relação aos fundamentos foi muito bom, está muito bom. São esses os sinais que o Bitcoin está te dando, que os fundamentos estão muito sólidos. Nós estamos prontos para mais uma pernada de alta. Isso vai acontecer? Não sei, não tenho bola de cristal, mas o que os fundamentos dizem é que, historicamente, sempre que isso aconteceu, antecedeu uma grande movimentação de alta. E isso também aumenta a probabilidade que a gente tenha uma alta. 100% de certeza? Não existe nada na vida com 100% de certeza. Agora, esses fundamentos com esses sinais mostram pra gente que aumenta-se a probabilidade, então, do Bitcoin conseguir ter uma sustentação para continuar sua trajetória de alta, porque eu não acho que esse ciclo acabou ainda de alta. Por sinal, eu fiz um vídeo só disso, só do ciclo do Bitcoin. Se você não assistiu e você quer entender mais dos ciclos do Bitcoin, eu vou deixar o link aqui. Vai lá e dá uma olhada nesse vídeo, porque eu mostro, eu comprovo através de 8 indicadores que o ciclo do Bitcoin ainda não chegou no fim, ou pelo menos que a probabilidade é muito alta que o ciclo do Bitcoin ainda não tenha chegado no fim. E é isso que mais esse gráfico evidencia e comprova. É a mesma coisa, é o total, a oferta total segurada pelos compradores de longo prazo. A gente viu no início dessa bull run uma queda significativa no volume de oferta que os compradores de longo prazo têm, ou seja, os compradores de longo prazo se livrando dos seus bitcoins, vendendo seus bitcoins, mas recentemente, olha o que tem acontecido. Eles voltaram a acumular bitcoin. Isso na faixa de preço que a gente tá. Ou seja, na faixa de preço que nós estamos hoje, nós temos de um mês para cá compradores de longo prazo acumulando. Ou seja, toda essa correção que a gente teve no mês de abril e toda essa movimentação de preço nessa faixa de preço que a gente se encontra nos últimos meses, ela serviu de acumulação para os compradores de longo prazo. Isso dá uma sustentação muito grande no Bitcoin.
Então, é óbvio que hoje, amanhã, em uma semana, tudo pode acontecer. A curto prazo no Bitcoin, tudo pode acontecer. Enquanto você continuar olhando só para o preço do Bitcoin para tomar suas decisões, você vai ter muita dificuldade de entender o macro, de entender o real objetivo que você está com o Bitcoin, até onde ele pode chegar. Porque a curto prazo no Bitcoin, tudo pode acontecer. Amanhã pode cair 50% e tudo bem, porque se cai 50% e os fundamentos estão fortes, isso é uma baita oportunidade. Se amanhã cai 50%, é a maior oportunidade da sua vida, porque os fundamentos nunca estiveram tão fortes e o Bitcoin caiu 50%. Então é uma coisa que você vê valor, que o fundamento está forte, 50% mais barato. Então é uma baita oportunidade. Então assim, a curto prazo tudo pode acontecer, mas o que importa é se os fundamentos estão mostrando que esse ciclo chegou no final ou não. E baseado então em tudo que eu mostrei para vocês nesse vídeo, nós enxergamos que ainda temos uma solidez muito forte para continuar nossa subida. Isso não significa que amanhã o preço vai para 200 mil dólares. Não significa isso, mas significa que nos próximos meses, até o fim do ano, provavelmente nós ainda temos uma alta probabilidade desse ciclo de alta continuar. É isso que os fundamentos mostram, é isso que eu acredito. Mas eu não sou seu conselheiro financeiro, eu não quero te convencer a nada. Até porque se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não é meu. Por isso eu não sou seu conselheiro financeiro, nem quero te convencer a nada. Então por hoje é isso. Se você não tá no nosso grupo do Telegram, entra lá e se inscreve aqui no canal, deixa seu like, dura apenas um segundo para você, mas pra gente é muito importante. Vai lá pro nosso grupo do Telegram então, espero você lá, um abraço e até amanhã.